Bom dia, graça e paz a todos, amém? Nós estamos começando mais um dia de quinta-feira e pensando na palavra de Deus. Essa semana a gente está meditando um pouquinho sobre a questão do otimismo que aquele que tem uma aliança com Deus precisa ter. E hoje eu quero ler para você um texto do apóstolo Paulo, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está trazendo um retrato de como Deus trabalha com aqueles que têm aliança com Ele. É importante de notar, irmãos, que existem algumas regras do reino de Deus que a gente precisa conhecer. Quer ver uma regra do reino de Deus que muita gente não conhece? É que todo aquele que está em Cristo tem a autoridade de Cristo na terra. Muitas das nossas batalhas, das nossas lutas, das nossas derrotas são dadas ao fato de que nós não conhecemos a posição que nós temos em Cristo. Muita gente vive derrotado, mesmo sendo cristão, porque não entende como lidar, né, com a autoridade que tem ou com a fé que Deus colocou dentro de nós. Então não é questão de que Deus está sendo infiel, é questão que a gente não sabe usar o que tem. A gente precisa ter conhecimento, em primeiro lugar. Sem conhecimento a gente pode ser derrotado pelo inimigo, mas com conhecimento a gente pode exercitar o nosso direito legal de vivermos uma vida que avança contra o terreno do inimigo, mas avança com vitória, né? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E, em segundo lugar, a vida cristã, a vitória, o triunfo cristão não significa que a gente não tenha problemas. É outro aspecto importante, porque tem gente que pensa que crente tem uma pólice de seguro celestial em que nada pode acontecer de errado, de negativo. Isso é uma grande mentira, né? A gente tem que entender que a gente tem a vitória de Deus, mas a gente tem lutas. Paulo estava escrevendo isso daqui dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. E ele diz assim: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E alguém poderia olhar para ele e falar: mas Paulo, você está louco, você está biruto, porque você está dentro de uma cadeia. Como é que você está sendo conduzido por Deus em triunfo? É porque ele estava falando o seguinte, que na coordenação soberana de Deus, aquela prisão era um material apropriado para aquele momento. A prisão de Paulo considerava que as suas prisões eram prisões da parte de Deus. Ele necessitava ser preso. Dentro da cadeia, Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento, para você ter uma ideia. Se Paulo não tivesse preso, talvez a gente não tivesse essa gloriosa revelação da palavra de Deus através das suas cartas. Então nós temos tribulação, mas nós também temos a vitória, porque a vitória que nós temos já está garantida. Nós não estamos trabalhando para ganhar uma vitória. Não, quando Jesus disse está consumado, ele disse para nós: eu já ganhei a parada contra todo o mal. Já está ganho, nós já temos a vitória de antemão contra Satanás, contra todo demônio, contra todo o mal, contra toda perspectiva maligna, enfermidade, morte, tudo que for mal já está ganho a vitória de Deus. E agora a gente se posiciona em Cristo e a vida de Jesus se manifesta por meio de nós, e todo mal que se opõe contra nós, né, ele é vencido, ou ele é removido e vencido, literalmente, ou ele vai servir para um propósito melhor para nós mesmos, mais adiante. Isso é triunfo de Deus. De qualquer jeito, nós estamos vencendo em Cristo, seja através de uma vitória imediata ou através de uma manifestação mais adiante daquilo que Deus está fazendo com o mal presente, com o mal de hoje. Não adianta, o mal não consegue vencer aquele que está trabalhando
com as regras do reino de Deus. O reino de Deus é vitorioso sobre todo mal. Se você entender isso, você descansa. E o seu otimismo passa a ser vibrante, porque você não tem mais a perspectiva do negativismo. Nada é negativo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Nada pode ser mais negativo. Mas, pastor do céu, eu acabei de ter um divórcio. E aí? Como é que você enxerga isso na perspectiva disso que eu estou falando? Ai, morreu meu parente, meu filho, minha mulher. Não importa o que acontecer com você. Eu não estou dizendo que a gente não sofra, não é isso que eu estou dizendo. O crente chora, o crente tem alma, o crente sofre. Mas todas as coisas estão agora depositadas na mão desse Deus glorioso. E Deus vai transformar todas essas coisas em glória para o nome dele, né? Através da nossa fé, através daquilo que ele está fazendo conosco. Muita gente tem sofrido tragédia na vida. O inimigo pode atacar a nossa vida. Nós podemos ficar enfermos, nós podemos ter muitas coisas ruins pela frente. Mas não importa, a perspectiva de Deus é que nós somos triunfantes. Não importa o grau do mal que vier contra a nossa vida. Deus está trabalhando com o crente, conosco, em nós, para nos transformar à imagem de Cristo, né? O próprio Jesus, quando foi para a cruz, ele foi com a perspectiva de algo maior e melhor que viria. Você pode ver isso na palavra de Deus, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, porque ele sabia o que viria depois. Ele trazia milhões de pessoas ao conhecimento do Pai, né, através do seu sacrifício. Então, por causa do gozo que viria depois, ele suportou o momento, a cruz do momento. Então é isso que eu quero trazer para você hoje. O otimismo cristão é baseado sempre nessa perspectiva de que Deus está no governo. Amém? Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma visão melhor a respeito disso, para que a gente não se engane com a maldade desse mundo. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E amanhã a gente se fala um pouquinho mais para a glória do Senhor. Amém.